Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. E como estamos lendo desde a segunda-feira, o versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Aleluia. Louvado para toda eternidade é o nosso Deus. Glória ao Senhor. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Aquele que achou, diga amém. Amém. Mateus 16, 18 está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Levante a tua mão e fale comigo. Fale assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga mais uma vez: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Hoje, início da tarde da quinta-feira, penúltimo dia desta semana de clamor, desta campanha que traz o tema que é: o inferno não prevalece contra a igreja. Aleluia. Sob as palavras que Jesus disse lá em Cesareia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é o que? O inferno não prevalece contra a igreja. Aleluia. Desocupe as suas mãos, vamos clamar. Vamos falar com Jesus um pouco mais. Vamos clamar, aleluia. Clamor do meio-dia é culto de guerra, de batalha. É culto de homens e mulheres que são dotados da capacidade, do poder, da autoridade, da unção e da gloriosa presença do Divino Espírito Santo. Aleluia. Erga as tuas mãos, levante as tuas mãos, aleluia. Abra a tua boca e comece a clamar na presença de Deus. Clama na presença do Rei Jesus. Abra a tua boca, abra teu coração, aleluia. E clama diante do Rei, o Deus, o Senhor da glória, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em tua presença, Jesus, estamos. Em tua gloriosa e maravilhosa presença que estamos nesta tarde. Uma vez mais, clamor do meio-dia. Uma vez mais, iniciamos mais uma tarde, clamando em tua presença, rogando a tua bondade, rogando a tua compaixão, rogando a ti a tua misericórdia. Senhor Jesus, aleluia. Foi o Senhor que pagou o preço, o alto preço por nossa salvação. O Senhor é quem foi naquela cruz, naquela data, derramou teu sangue, e antes de expirar teu brado, dizendo: está consumado, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia. E com isso, Pai, o início da grande vitória começou. O início da vitória de um povo que crê no teu glorioso sacrifício teve início. Então vem, Senhor Jesus, vem sobre esta igreja com tua presença, com tua unção e a tua graça. Vem, Espírito Santo, sobre este altar. Vem, Espírito Santo, sobre esse rebanho que em tua presença está clamando. Vem operar, vem encher os teus vasos, vem encher os teus eleitos, vem encher as tuas servas e os teus servos. Enche, Espírito Santo, da tua presença. Enche-nos da tua presença. Enche-nos da tua graça, da tua glória nesta tarde. Em o nome de Jesus, aleluia. Abra a tua boca e comece a glorificar. Abra a tua boca e glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor, aleluia. Derrama, Jesus, o teu Espírito em nós. Derrama sobre nós. Derrama teu glorioso Espírito Santo. Derrama a tua presença em nossa vida. Enche o nosso ser de ti. Enche o nosso coração mais de ti. Enche os teus vasos até transbordar. Transborda em nós a tua presença. Transborda em nós a tua presença. Jesus, eu rogo a ti. Começa a curar os doentes. Começa a renovar, Senhor amado, vigor.
obras de macumbarias, de feitiçarias, vai desmanchando pelo teu braço forte, no poderoso nome do Senhor Jesus. Todo ritual feito e apresentado aos demônios, apresentado a Satanás, para lutar contra a nossa vida, para lutar contra a nossa casa, para trazer enfermidade. Esses demônios que receberam sacrifícios lá naquela encruzilhada, lá naquela estrada, naquela rodovia, esses demônios que receberam oferenda na Mata Virgem, na cascata, lá naquela corredeira, na margem daquele rio, sejam queimados agora, seja destruída agora toda obra feita para Satanás e os seus demônios virem e lutarem contra a nossa história. Vai queimando, Jesus, todo o mal, aleluia. Obras feitas em cemitérios, lá, Senhor amado, naquela catacumba, seja desfeita daí agora. Sai de perto de nossa casa, Satanás, sai de perto de nossa família, diabo, sai em nome de Jesus. Sai, 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 espírito de acidente no trânsito, seja desfeito ao teu laço, seja desarmado o teu laço, diabo, de acidente de trânsito. Sai, Satanás, de acidente no trabalho, sai daí agora em nome de Jesus. Sai, sai no nome de Jesus. Satanás, de acidente doméstico, seja repreendido, seja queimado daí agora. Pai, libera a tua bênção sobre o teu rebanho, abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, abençoa esta obra, abençoa, Senhor amado, a TPVH, abençoa o Pão do Meio-Dia, abençoa este povo, abençoa esta obra, abre portas financeiras para este homem e esta mulher. Pai, em nome de Jesus, que nesse ano de 2025 grandes surpresas venham acontecer, grandes milagres os teus filhos venham receber, e que jamais, Senhor, nos apartemos de tua presença, que jamais venhamos tirar os nossos pés da tua casa. Pai, fala conosco nesta tarde, fala através da tua palavra, e que a tua palavra venha sobre nós e produza um grande resultado para que é mandada. Assim oramos e agradecendo no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. A igreja diga glória a Deus, diga amém, sente-se, aleluia, e aplauda bem forte o Rei Jesus, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra a tua boca também, glorifique a Ele. Faça isso com as mãos, adora, com os lábios também, adora e louva aquele que é o único digno da nossa adoração, de nossa exaltação. Seu nome é maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus forte, Conselheiro, aleluia, e Ele também é o Pai da eternidade. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Somente a Ele a nossa adoração, só para Ele o nosso melhor louvor, somente a Ele, só para Ele, ninguém mais, ser nenhum, imagem nenhuma, estátua nenhuma, pintura nenhuma, somente o verdadeiro e único Deus vivo é digno de nosso louvor, de nossa adoração e da nossa servidão também, aleluia. Levante a tua mão e dê 3 glória a Deus, faça isso. Maravilha, eu creio que nos 3 glórias que você deu, o grande milagre já começou a acontecer na tua casa, aleluia. Lá na tua casa, um grande mover, um grande milagre do céu já começou a acontecer lá dentro, lá naquele lugar, lá na frente da tua casa, lá naquele local. Coisa de Deus maravilhosa já começou a acontecer, e você nesse ano de 2025 vai saber que Deus nunca te esqueceu, nunca te desamparou, nunca se apartou de ti, sempre está cuidando de tua casa e de toda a tua família, aleluia. O inferno não prevalece contra a igreja, nunca prevalece. A igreja verdadeira não, porque quem está no meio da igreja é quem
soberano. Ninguém se compara a Ele, nem o ser vivente ou fictício da mente humana. Nada, ninguém se compara a Ele. Então, quem guarda a igreja é o inigualável, o incomparável, o insondável, o soberano, o eterno, o glorioso. Quem guarda a noiva é o próprio noivo. Quem guarda a igreja é quem próprio a afundou nesta terra. Aleluia. Ele guarda a igreja, porque ele falou diante dos apóstolos: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava falando da igreja. Ele acabara de dizer que sobre a pedra ele edifica a igreja dele. E ele disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja verdadeira jamais será vencida, jamais será detida por força de Satanás ou por vontades humanas também. Aleluia. Quanto mais perseguiram a igreja, mais no local onde ela foi perseguida, ela cresceu. Nos últimos anos, a igreja no mundo que mais cresceu foi na China. A China comunista, a China com seus governantes, suas autoridades, perseguidora da igreja. Foi a igreja que mais cresceu nesses últimos 30 anos no globo terrestre, a igreja da China. Por quê? Jesus disse: o inferno luta contra a igreja, o inferno se levanta contra a igreja, o diabo tenta obstruir a jornada da igreja, os demônios tentam calar a igreja, as legiões tentam impedir o avanço, o crescimento da igreja. Mas Jesus diz: o inferno inteiro, com suas portas abertas, não prevalecerá contra a minha igreja. Aleluia, oh glória. Jesus é maravilhoso. E a igreja atual agora, nesses últimos poucos anos, que mais cresce é a igreja iraniana. Atualmente é a igreja que é uma das mais bombardeadas por Satanás no mundo, e a igreja que mais está crescendo. E tem um negócio: a igreja da China cresceu por mãos de homens. Deus levantou muitos homens que pregaram e estão lá pregando o evangelho, e a igreja cresce lá cada dia mais, não parou. Mas, aleluia, lá nesse outro país, a igreja cresce por mão das mulheres, irmã Margarete. São as mulheres iranianas que enfrentam face a face as hostes de Satanás. São mulheres cheias do Espírito Santo, que adoram a Deus junto com a família, junto com outras famílias, em porões de casa, dentro de caverna, dentro de alçapão, no meio do deserto do Irã. Tem uma igreja que avança, tem uma igreja que cresce, e as ferramentas que Deus, Jesus levantou no maior índice contado lá, são mulheres poderosas, valentes, como Débora, como Miriam, como Esther, louvando e adorando o nome de Jesus. E nada e nem ninguém jamais parará a igreja, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem a besta chamada do Apocalipse pode se levantar governo de dizer comunista, contrário à igreja, perseguidor da igreja, pode decapitar crente, pode queimar crente, pode apedrejar templo, pode queimar templo. A igreja não vai parar, a igreja não vai recuar, a igreja vai avançar, porque quem fundou foi Jesus, e ninguém se compara a Ele. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Foi Ele que diz: o inferno não prevalece contra a igreja, o inferno não vence a igreja. Homens nenhum consegue impedir o crescimento e o avanço da igreja. Aleluia, aleluia, jamais. Esta igreja que nós aqui somos partícula dela na terra, não pode ficar parada, não vai ficar parada. Eu lembro que quando eu era criança, na década de 80, houve um missionário que saiu do Brasil e foi para um país vizinho nosso, de língua Espanha. E lá a obra era muito difícil, um país
muito católico, apostólico, romano, e por debaixo de muita crendice dos nativos antigos daquele país. E esse pastor missionário, ele enfrentou muitas dificuldades naquele lugar. E um belo dia ele estava um pouco desacreditado, aleluia, do avanço da igreja lá onde ele estava. E uma bela das madrugadas, quando ele terminara de orar e novamente deitou para dormir, para completar o sono daquela noite, ele teve uma visão dos altos céus, aleluia. E ele contou, ele relatou esse testemunho que foi muito comentado no Brasil e lá nesse país na década de 80. Ele disse que naquela visão ele via que pessoas trabalhavam abrindo uma grande estrada no meio de deserto, no meio de enchentes, no meio de muita perseguição, de muita luta, de muitos ataques de feras, de seres humanos. E esses homens diferentes iam abrindo a estrada, e depois vinham outros homens vestidos de branco e colocavam naquela estrada dormentes, e por cima dos dormentes eles iam soltando trilhos. E ele contemplou naquela visão, aleluia, que atrás vinha um trem muito grande, muito belo, e por onde esse trem passava, as pessoas e davam a mão, o maquinista parava e eles começavam a entrar naquele trem. E naquela visão ele olhou de cima no trem e estava escrito Jeová Jireh, aleluia, o Deus que socorre com sua providência. E ele vinha de estação em estação, as pessoas iam se aglomerando em números maiores, e todos concorriam para entrar naquele grande trem. E lá na frente, quando o trem começou a subir uma montanha, ele disse: eu vi que de cima desceu, de dentro de uma nuvem negra, dois seres demoníacos, que lá na frente do trem vinha com suas garras e arrancava os trilhos daquela grande ferrovia. E o maquinista ficava um pouco perturbado, um pouco angustiado, ficava muito preocupado: vai dar errado, o trem vai descarrilhar, todos irão perecer. E ele olha para cima e vê o céu se abrindo, e ele viu que seres de branco descia dos céus, carregando em seus braços trilhos como da cor de ouro. E esses seres completavam aquela grande ferrovia, onde os demônios arrancaram os trilhos, com trilhos como de cor de ouro. E uma voz ecoava dos céus: ninguém vai parar a minha igreja, ninguém vai deter a minha igreja. É esse Deus que disse: as portas do inferno não prevalecem contra você, as portas do inferno não prevalecem contra o teu chamado, as portas do inferno não prevalecem contra as tuas orações. Deus sempre vai estar do teu lado para te ajudar nos teus momentos de angústia, de dor, de preocupação, de ataques de demônios, de homens e de Satanás. Deus sempre vai ter uma providência para a tua vida. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem deter a igreja, não pode prevalecer contra a igreja. Só quem a igreja levanta, só quem a igreja levanta a mão. Abre a tua boca e adore Jesus, abre a tua boca e exalte Jesus. O dono da igreja não sai do meio dela, não sai do meio dela, não sai. Eu lembro que aproximados aí uns 12, há mais ou menos 12 para 14 anos, eu estava um dia, também de noite, dormindo, e de repente eu me vi que eu estava caminhando na 364, aqui nas mediações do antigo primeiro trevo, Campos Sales com 364, e eu ia sentido ao extinto, né, trevo do Roque, caminhando a pé, e eu olhava longe, assim, em direção ao trevo do Roque, e eu via muitos mísseis subindo, sabe, aquele monte de mísseis subindo, e de repente eu olhava e disse: o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, Porto Velho vai acabar, Rondônia vai acabar. São muitos mísseis que sobem,
E lá em cima, esses mísseis, de repente eles começavam a mudar o curso, pararam de subir e começaram a cair em direção à terra. E eu olhava naquela visão e eu fiquei muito angustiado e preocupado. É algo que a gente fala, mas só quem vive uma experiência dessa é quem sabe o pavor que é ver um negócio desse, aleluia. E eu olhava e de repente vinha um caminhão muito grande, branco, aquele branco que não dá para pintar, que não dá para descrever. E de repente eu olhava e eu dizia: todos vão morrer, eu acho que até eu vou morrer nesta situação. E aquele caminhão chegava e passava do meu lado, e lá na frente parava. Antes do antigo trevo do rock, o motorista descia com uma lata de tinta, um pincel e um pequeno pano também de uma cor branca, irmãos, que não dá para descrever. E eu ia me aproximando daquele grande caminhão, e de repente eu chegava e via aquele motorista sentado, terminando uma pintura em uma roda daquele caminhão. E eu olhava e ele passava aquele pano, e quando ele passava aquele pano, aquela roda começava a resplandecer, e aquele motorista me ignorava, não olhava para mim, e eu observando a atividade dele. De repente ele levanta, pega a lata de tinta, o pincel, pega aquela toalha, coloca sobre os seus ombros e entra no caminhão e dá a partida novamente. Só que eu olhava e ia para o lado do carona e olhava ele no retrovisor, e eu vi o rosto dele no retrovisor, e de repente eu entendia que ele estava parado, aguardando que eu entrasse naquele caminhão. E eu subi e entrei naquele caminhão ao lado daquele motorista, e de repente começou a aglomerar muita gente, muito carro na frente, muita motocicleta, muitos ciclistas, todos desesperados, porque os mísseis estavam chegando para chocar-se contra a cidade, contra a terra. E eu, no meu pensamento, eu dizia: vamos todos morrer. Não vai dar tempo para esse povo inteiro sair de Porto Velho sentido Cuiabá, e não vai dar tempo para nós sairmos nesse caminhão de dentro de Porto Velho. Vamos morrer. E de repente aquele motorista olhava para mim como se eu estivesse dizendo, eu entendia no olhar dele o que ele falava: não te preocupa, rapaz, porque tudo está no controle daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E ele começava a locomover aquele grande caminhão, e parece que tinha uma força na frente, que a roda que o caminhão fazia, os carros iam se abrindo antes do caminhão chegar, as motocicletas, as pessoas iam saindo da frente, e o caminhão ia saindo, ia avançando, ia pegando mais velocidade. E de repente eu começava a pensar: mas ninguém aqui vai escapar, ninguém vai escapar, só nós dois desse caminhão que ganha mais e mais velocidade. De repente aquele homem olhava para mim novamente, eu entendia, sem uma única palavra, o que ele me comunicava: olha para o retrovisor. E quando eu olhei no retrovisor, irmãos, para a glória do nome de Deus, eu via pessoas numa velocidade tão grande, mas tão grande, que ia entrando naquele caminhão, que ia atravessando as paredes daquele grande vagão de trás daquele caminhão, e as pessoas iam entrando, e multidão, e eu pensava comigo: como é que pode num caminhão desse tamanho caber tantas pessoas assim? E aquele homem olhou para mim novamente e não disse uma única palavra, e eu entendia o que ele me comunicava. Ele estava dizendo: todos quantos quiserem entrar no caminhão para escapar e não chegar, e não vai superlotar. E de repente, aleluia, dois seres apareciam também lá nas proximidades daquela estátua que tem de um índio lá em frente do bairro Novo. E eu via que dois seres desciam, e eles começavam a dizer: esse caminhão não vai passar, esse caminhão não vai passar, esse caminhão não vai passar. E eu olhava no retrovisor novamente, e eu via, aleluia, que dos altos céus, no meio das nuvens, vinha uma mão muito grande por trás.
e pegava aquele caminhão, aleluia, e antes que chegasse diante daqueles dois grandes demônios, aquela mão começou a erguer aquele caminhão, e começou a erguer, e fomos subindo e entrando nas nuvens, aleluia. E depois que o caminhão entrou nas nuvens, eu ouvi uma voz que dizia, eu acordei ouvindo essa voz gloriosa, soberana e poderosa, dizendo: eu, o Senhor, tomei a minha igreja para mim, aleluia. Ninguém vai parar a igreja. Ele disse: as portas do inferno não irão deter a igreja, não vai te parar, não vai te falir, não vai te esfriar. É só você crer que Jesus Cristo morreu verdadeiramente por amor à salvação da tua alma. É só você persistir, insistir, não desistir. Jesus vai te dar a grande coroa da vitória. Vai chegar o dia em que nas nuvens o Senhor surgirá e chamará a noiva dele, dizendo: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, venham possuir o que estamos preparando desde a fundação do mundo. As mansões celestiais estão aguardando a noiva, os céus aguardam a igreja, os céus aguardam o clamor do meio-dia, os céus estão aguardando a tua pessoa, mulher, a tua pessoa, varão. A qualquer momento vamos ouvir o soar da grande trombeta. Iremos ouvir a voz do nosso Salvador nos chamar para junto dele, aleluia. Só quem crê, levanta a mão, abra a tua boca e adore Jesus, adore a Ele. E quando você adora, tem a presença do Espírito Santo em nosso meio. Adore e sinta a presença do Espírito de Deus. Pode tocar tambor, pode matar galinha, pode matar bode, pode degolar cães, pode pegar teu nome, tua foto, o teu nome, sobrenome, a foto da tua família, pode ir no cemitério, enterrar, pode ir na encruzilhada, bater tambor, acender vela, pode pegar, aleluia, boca do sapo, costurar com tua foto. Saiba você, ninguém vai te deter, o inferno não vai te calar, o inferno não vai te parar, o inferno é devedor e lugar contra a tua vida, contra a tua família. Mas saiba, as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. O inferno não prevalece contra a igreja verdadeira de Cristo Jesus na terra, aleluia. Adore a Ele, abra a tua boca e adore a Ele. Vamos encerrar, abra a tua boca e adore a Ele, bendiga a Ele. Tem uma nuvem de glória no meio da congregação, tem uma nuvem de glória no meio da igreja do clamor do meio-dia, tem uma nuvem de glória que envolve esta casa, tem uma nuvem de glória que te invade, que te enche, que te toca. E nesse momento sinta a presença dele, sinta o renovo dele, sinta a graça, sinta a virtude. Abra a tua boca para adorar. Cadê os crentes batizados no Espírito Santo de Deus? Aonde estão aqueles que já são batizados no Espírito Santo e falam em outro idioma? Abra a tua boca, fala em mistério com Deus, fala. Abra a tua boca e deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Abra a tua boca e está escrito, aleluia. Abre bem a tua boca e vou eu te encher. Abre a tua boca e adore. Epa, calabraia. Recebe a presença dele, recebe a virtude do Espírito dele. Seja cheio, cheia da graça, do azeite, do poder. Seja renovado aí agora. Agora seja renovado agora. Seja cheio, cheia. Sinta o poder de Deus na tua vida. Fica marracha.
A presença dele é real em nosso meio. A presença de Deus é nesta casa. É sobre o clamor do meio-dia. Aleluia. Jesus quebra a cadeia. Jesus quebra as correntes de impedimento. Quebra. Solta os pés desse verdadeiro adorador para ter liberdade em tua presença. Solta, solta. Solta, Senhor amado, os lábios desse adorador. Solta, Senhor, solta livre a alma desse salvo, dessa salva, para te adorar em espírito e em verdade, porque os teus olhos percorrem o globo da terra, buscando os verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, ó Pai, muda a história dessa mulher, muda a história desse homem, muda a história desse casal, muda a história dessa família, muda, Senhor amado, a história do chamado, da vocação, do ministério desse povo. No nome de Jesus, ó Pai, te agradeço, Senhor, por tua palavra. Eu creio, Senhor, eu creio que as portas do inferno não prevalece contra a igreja, não prevalece contra a noiva, não prevalece o inferno, não prevalece, não vence, não vence. Em outras palavras, é isso: o inferno não vence a igreja, Satanás não vence a igreja, Sete Libra não vence a igreja, Pombagiras não vence a igreja, Sete Flechas não vence a igreja, Capa Preta não vence a igreja, Tranca-Rua não vence a igreja, maldição não vence a igreja, inveja não vence a igreja, olho gordo não vence a igreja, mandiga não vence a igreja, não vence, não vence, governo não vence a igreja, líder comunista contra a igreja não vai vencer, nada vai parar a igreja, nada, nada, nada. A igreja permanece de pé e caminhando em direção ao momento do arrebatamento. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vamos clamar, vamos fazer mais um clamor. Dê a mão para o teu irmão aí, com toda a reverência, educação. Dê a mão para a tua irmã, aleluia. E você vai clamar mesmo nesse momento de batalha. Abra a tua boca já e comece a clamar, aleluia. Abra a tua boca e comece a clamar na presença de Deus. Clama, clama, clamou no meio-dia. Clama na presença de Deus, aleluia, clama, abra a tua boca e clama, 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 clama na presença de quem te salvou, clama na presença de quem te ama verdadeiramente, de quem te entende, clama na presença do glorioso eterno, clama na presença do soberano e maravilhoso, clama, 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 clamou do meio-dia, clama, clamou do meio-dia, Jesus, Salvador e maravilhoso, só tu podes quebrar cadeias, só tu pode dar libertação ao cativo, só tu podes curar o doente, só o Senhor pode tratar o desenganado pela mãe de medicina, só o Senhor tem poder para fazer o diabo recuar, só o Senhor tem poder para fazer as legiões recuar, só o Senhor tem poder para quebrar a maldição. Quebra, 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 quebra a maldição, Jesus, quebra, quebra correntes de maldição, quebra, quebra as algemas, os cadeados, quebra, 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 quebra as maldições do divórcio, as maldições da traição. Sai, Satanás, sai, 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 sai toda a hoste satânica da maldade, sai todo capeta de bruxaria, sai todo demônio de mandiga, sai, sai do nosso caminho agora, sai de perto de nossa casa agora, sai de perto de nossa família agora, te repreendemos pelo poderoso nome de Jesus. Pega a tua bagagem agora, Satanás, pega, pega, pega todo o teu mulambo, todo o olho, bate retirada e agora, sai de perto desse lar, sai de perto dessa família, sai de perto dessa igreja, sai da Campos Salles, sai da Joaquim Nabuco, sai, 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 sai da rua Brasília, sai da 7 de setembro, sai da Poço Pena, sai da Paulo Leal, Satanás, sai, sai da Índia do Sodré, sai, 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 sai da Barba, Satanás, sai daí agora em nome de Jesus, sai, sai da rua principal, diabo, sai do nome de Jesus, sai, sai da Jorge Teixeira,
da Guaporé. Sai no nome de Jesus, sai da Rio de Janeiro, sai da Rio Madeira, sai no nome de Jesus, sai da Madeira dos Reis, Satanás, sai da Mané Garrincha, diabo, sai de Porto Velho, sai de Roma, capeta, sai demônio de miséria, sai demônio de pobreza, sai pelo poder que há no nome de Jesus, sai da Maldonado, sai da Getúlio Vargas, sai da Rafael, sai diabo, sai Satanás, sai de Porto Velho, sai dos bairros dessa cidade, sai da Zona Leste, sai do Orgulho do Madeira, diabo, sai do Cristal da Calama, Satanás, sai do Porto Madeira, diabo, sai do Morar Melhor, sai no nome de Jesus, sai da Zona Sul, sai da Zona Central, sai da Zona Norte, sai e não volte nunca mais. Te repreendemos pelo poderoso nome de Jesus. Sai no nome de Jesus, pegando o milagre, diga glória a Deus. Palmas que louvam e adoram o Rei Jesus. É forte para Jesus. Glória a Deus. O inferno não prevalece contra a igreja. O inferno não prevalece contra a igreja. Levante a mão e diga graças a Deus. Preste atenção aqui. Quando você estava clamando, o Senhor falou para mim: fogo está caindo lá na rua onde meu filho, onde minha filha mora. Fogo de Deus cai e queima todo o mal, aleluia. O fogo de Deus é o único fogo que queima tudo quanto é tipo de obra de Satanás e de seus demônios, aleluia. 12 pessoas no nosso meio. Fogo de Deus queima todo o mal. Levante a tua mão, levanta a mão de mim, em nome de Jesus. Eu tomo posse do milagre da purificação e da paz para o meu lar e para a rua onde eu moro. Bata palmas glorificando Jesus. Há poucas semanas atrás, a gente estava num conflito, né, em Porto Velho. E eu lembro que foi o encerramento de uma campanha. Glória a Deus. E a gente fez esse mesmo clamor. E liberamos uma palavra de autoridade. A paz ia começar novamente em Porto Velho. Glória a Deus. Profetizamos e pedimos ao Senhor para que Ele interferisse. Glória a Deus, aleluia. Naquela sexta-feira, antes das 16 horas, eles todos, os que quiseram começar a se entregar às autoridades e a liderança desses grupos, glória a Deus, aleluia. deram um toque de misericórdia, pediram misericórdia. Glória, aleluia. Quando você orou aqui e profetizou a bênção de Deus sobre a tua casa, os céus entrou em atividade em teu favor. O céu está em atividade em teu favor. O céu já está em atividade a teu favor. Irmão, você levanta a mão. Está acontecendo um grande mover. O milagre está chegando. Deus manda dizer: fala para minha filha que o milagre está chegando. Toma posse da tua vitória no nome de Jesus. Pode bater palmas para Jesus. Irmão Ricardo. Aleluia, irmão Ricardo. Deus diz assim: a porta está aberta. Tu vais passar por ela, porque a porta está aberta, diz o Senhor. E quando eu falo aqui, eu escuto o barulho rodando. Quando a gente está abrindo uma porta do quarto, do banheiro, da entrada de casa, da saída, aquele barulho, Deus está dizendo: a porta está aberta, diz o Senhor. Tome posse da tua vitória. Irmã Sandra, dias de honra está chegando. Dias de honra para a tua vida, Deus diz, está chegando. Toma posse no nome de Jesus. Esse moço de gola polo, listrado aí, marrom e outra coisa. Isso.
Tem uma grande conquista se aproximando. Eita, glória, aleluia. É coisa grande, me faz saber o Senhor. Aleluia. Pode se preparar, porque o que Deus determinou para a tua vida não tem quem possa impedir. Toma posse no nome de Jesus. Aqui tem uma senhora que você hoje, no clamor, você depositou tudo na mão do Senhor. E você orou e repreendeu o mal agido contra o teu. Glória a Deus. E o Senhor recebeu a tua oração. Glória a Deus. E Deus manda dizer assim: eu vou começar a sacudir lá. Glória E não a Deus. temas, vou sacudir, mas minha mão está protegendo todos. Glória Eu vou limpar lá, diz o Senhor. Cadê essa mulher? Levanta a mão. Não. Também não. Cadê você? Não. A última vez que eu chamo, aleluia, a irmã. Toma posse. Glória a Deus. Deus vai sacudir lá no meio. Mas todos estão guardados, diz o Senhor. É para limpeza, é para purificação. Toma posse da tua vitória. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Tempo de sossego está chegando. As águas turbulentas e agitadas vão começar a baixar. Vai se acalmar. Glória a Deus. Se acalmar. 3 pessoas em nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma posse. Glória a Deus. Toma posse. A igreja aplaude e glorifica Jesus. Aleluia. Eu vi você recebendo a oportunidade de bater o martelo. O que é isso, pastor? A tua oração definiu uma parte deste ano na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. A tua oração hoje aqui foi decisiva. E pode se preparar, porque Deus está no negócio. Glória a Deus. Cadê essa pessoa no nosso meio? Cadê você? Glória a Deus. Aqui. Toma posse. A igreja aplaude e glorifica Jesus. Tem gente torcendo para tu chorar. Sabe? Para tu parar, chorar. E é triste que às vezes a gente pensa que é desconhecido, né? Tem gente do meio. Está só nas espreitas, querendo te ver parar. Mas o Senhor te deu pão e água aqui hoje. Glória a Deus. E Ele tem te dado do seu glorioso Espírito Santo. E Deus diz assim: eu te dei força, mais força hoje, para tu avançar um pouco mais, diz o Senhor. 7 pessoas são as últimas que o Senhor está me falando aqui nesta tarde. Cadê essa irmã? Toma posse no nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Irmã Margarete, toma posse em nome de Jesus. Meu irmão, toma posse em nome de Jesus. A senhora lá atrás, toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Ainda falta, diz o Senhor. Não. Lá, toma posse em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui que é a vontade do diabo. O diabo é a função dele. Eu vou repetir. É a função do diabo lutar contra você. Porque Jesus liberou. As portas do inferno não prevalecem. Então quer dizer que as portas do inferno se abrem e lutam contra a igreja. Mas não prevalece, não vence a igreja. Cadê essa pessoa? Jesus te sustenta. Ele te sustenta. Aqui, ó. Toma posse em nome de Jesus. A igreja aplauda o nome de Jesus. Amém? Fique de pé, fique de pé. Pegue na tua mão uma contribuição que você trouxe e pode contribuir para o bom andamento desta obra local aqui de Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. O Senhor é santo e é maravilhoso. Pegue na sua mão. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor com as nossas finanças também. Bom, contribua com amor. Não contribua sofrendo, angustiado. Ah, amém, olha para mim.
Quem vai pensar se eu não contribuir? Esquece esse negócio. Contribua com amor. Deposite no altar e convide o Deus Todo-Poderoso é fiel para fazer. Porque no tempo certo você colha para a glória e louvor do nome dele. Paulo diz: quem planta pouco, pouco colherá. Quem planta muito, em abundância há de colher. Ele disse à igreja aos Coríntios. Amém? Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, a tua bondade, a prosperidade e a multiplicação. Abra as tuas portas e socorre o teu rebanho, este homem, esta mulher, que cada dia mais possa alcançar a plenitude da tua verdadeira e real prosperidade. Confirma o milagre, multiplicação. Aonde o teu filho colocar as mãos e a tua filha, que a multiplicação aconteça no nome de Jesus e que todo mal seja destruído no nome de Jesus. No nome de Jesus, quem pode diga amém. Amém. Sai do seu lugar, vem à frente. Glória a Deus. Amanhã é encerramento da campanha, não falte. Amanhã é o dia da volta final, do grito de vitória no clamor do meio-dia e do grito de derrota de Satanás. Ó, tem pix, mas cadê? Ali, aquela senhora, ela é que cuida das finanças aqui da congregação. Tá bom? Segunda-feira, vocês vão ficar chupando o dedo aí, a irmã Evelyn não prega na segunda-feira próxima. Amém? Deixa eu falar pra ela. Tem um pregador da cor aí que vai vir pregar segunda-feira. É um da cor assim maior que eu. Fez quando o cantor e pregador Nilson Brito. Tá bom? Segunda-feira ele vai estar aqui conosco no início de mais uma campanha. Oi? Na quarta. Eita glória! Na cruz não quebra. Pega, coloca um negrão semana aqui que vem. Aí vem o outro pegando na cabeça. Aí na quarta-feira ela já quer. Deixa a semana que vem. Quer pular, né? Mas Jesus te usa, mulher. Deixa ele te usar. Amém? Amém. Quem gosta de ouvir a irmã pregando? Glória Não vou nem perguntar de mim, que é para não passar vergonha. a Deus, aleluia. Então, ó, segunda-feira, convide alguém para vir no clamor do meio-dia. Amanhã é o encerramento da campanha e na segunda-feira vai estar conosco lá de Jaru, abençoado. O amigão aí de longas datas, meu sobrinho. Levante a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Você vai fazer uma petição para o céu aí agora. Quando eu digo céu é porque o nosso Deus constituiu o céu como o seu trono, está escrito. Então você vai pedir para o Deus que tem o trono em cima de todo o céu. Peça para ele aí agora, oração da fé, pode pedir. Faça a tua petição e nós oramos e encerramos. Aleluia. Veja, porque foi o próprio Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecem contra ela, a igreja, e ele mesmo também disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Tudo que pedis na oração crendo recebereis. O que é ligado na terra, no céu também é ligado. Então peça para Jesus, tenha liberdade. Eu vou fazer silêncio porque eu também preciso pedir a minha bênção. Pai, tua igreja, todos nós, com pedido te apresentamos. Senhor, eu creio na minha resposta, na resposta para as minhas irmãs e os meus irmãos. Aceite a nossa pessoa diante de ti como esta petição e manda a resposta em um tempo muito abreviado e acelerado. Em nome de Jesus, vai conosco onde vamos ao sair daqui e que as coisas prossigam ocorrendo bem para cada um de nós e para toda a nossa família. Quantos concordam, digo amém. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas de louvor e adoração a Jesus. Venha à frente receber a unção com óleo. Confirmos no milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.